Bom, nessa aula nós vamos ver então como criar aí um menu que seja flutuante, ó. Então tem como iniciar o menu, tem como mexer ele de local aí dentro do seu arquivo, tá? Ele automaticamente já inicia aqui no cantinho esquerdo, que eu coloquei para ele iniciar aqui. Quando você passa o mouse em cima, ó, ele destaca, né, para qual planilha você quer. Então aqui a gente está na planilha 1, ó, planilha 2, planilha 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? E o legal também, ó, por mais que você mexa na sua planilha, ó, veja que aqui as linhas estão se mexendo e ele continua fixo no mesmo lugar. E também, ó, se você for aqui para a direita, ó, ele também permanece aqui fixo, tá? Então, a gente vai aprender, então, como fazer, né, para esse menu, então, ficar fixo. É uma alternativa, né? Aqui eu não fiz um congelamento, mas se a gente quiser, né, congelar que essa coluna A sempre fique vazia, né? Porque senão o menu vai ficar em cima das nossas informações. Então, a gente pode ainda congelar. Deixa eu congelar aqui, então. Exibir, congelar. Então, eu vou congelar a partir... Só a primeira coluna, no caso. Então, ó. Então, por mais que eu venha aqui, por exemplo, para a direita... Ó, a coluna A tá sempre aqui, então não tá ocupando espaço nenhum. E aí o nosso menu fica fixo, tá? Então é uma alternativa muito legal aí que nós temos, né? Porque muitas vezes a gente faz o menu mó bonitinho, mas na hora que a gente vai se deslocar aqui na planilha, verticalmente e horizontalmente, ele fica lá em cima e aí a gente não tem mais acesso. E aqui não, ele fica sempre reservado aqui o espaço dele, tá? Só no caso, então, de clicar aqui no X que ele se fecha, mas aí aqui a gente deixei um botão pra gente poder acionar, então, o nosso menu novamente. Então, essa é a super aula de hoje. Eu espero muito que vocês gostem deste conteúdo. Então, para isso, né, vou fechar aqui e vamos iniciar um novo arquivo aqui do Excel, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é já criar as 8 planilhas, tá? Eu acho que eu já... Não, eu vou colocar já as 8 planilhas, então eu vou clicar aqui no mais. Eu vou deixar com esses nomes mesmo, tá? Pra ficar mais fácil aqui pra gente, mas é o nome que você quiser, tá, gente? São as suas planilhas aí que você vai ter aí no seu arquivo, podem ser 2, 3, né? Esse é só um método de navegação aí dessas suas planilhas, tá bom? Bom, então agora que a gente já tem aqui as 8 planilhas, vamos lá iniciar o nosso VBA. A gente vai mexer muito com o VBA aqui, tá? Porque aquele lá é um formulário de VBA. Então vamos vir aqui na nossa aba desenvolvedor, caso ela não esteja aparecendo aí para você, clica com o botão direito, personalizar a faixa de opções. E aqui então, ó, você veja se a sua guia, se tá aqui em guias principais, se a sua guia desenvolvedor está habilitada. Se não tiver, como aqui, é só marcar um Vzinho e dar um OK, que aí ela vai aparecer aqui, tá bom? Então, a gente vai vir aqui, ó, Visual Basic, tá? Aqui ele já tá carregando o código do meu outro arquivo, então verifica aqui, ó, VBA Project, aqui, ó, nessa parte aqui, que tem todas as pastinhas, verifique em qual arquivo você tá mexendo, tá? Então, esse pasta 1 é onde tá meu outro arquivo, vou fechar ele, e é o pasta 2, então, que eu tô trabalhando agora, tá? Pasta 2. Então, não tem nada, tá? Só tem as planilhas aqui. Então, aqui a gente vai pedir para inserir um user form, tá? Que é o formulário. Bom, eu vi uma limitação, tá? Tem como contornar com outros códigos, mas eu quis deixá-lo um pouco mais simples. A limitação que eu tô falando é a questão da largura, ó. A largura, o máximo que ele fica é essa largura aqui, tá? Aqui na parte vertical não, aí você já consegue deixar bem fininha, como você queira, tá? Mas aqui da largura que eu queria ele fininho aqui, eu não consegui, tá? O mínimo que ele atinge é aqui, ó, 102, tá? Tentei de outras formas, mas não consegui. Então, esse aqui vai ser o nosso menu, tá? Eu vou colocar já aqui, ó, em vez de user form 1, eu vou pedir para aparecer menu. Então, a gente vai vir aqui, ó, em caption, e já vamos mudar para o texto que a gente quer, menu. E ao invés do nosso menu ser user form 1, eu vou também colocar menu aqui, só para ficar um nome bonitinho pra gente na hora que a gente for referenciar, tá? Então, o nosso menuzinho tá aqui. Toda vez que a gente quiser executar, é só você selecionar e apertar o F5. Aí ele executa. Você vê que ele já inicia aqui no meio da tela, que é o padrão dele. Então, a primeira coisa que a gente vai mexer é aonde ele vai iniciar, tá? Para isso, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou pedir aqui, ó, exibir código, tá?
Ele automaticamente já criou aqui para mim, ó, o do Userform Click, o evento click, que é quando a gente clica no Userform, só que não é esse que eu quero. Eu quero o de Activate, que é quando ele for ativado. Tá? Toda vez que ele for ativado, então ele vai rodar esse código aqui. O primeiro código que eu quero colocar, então, é a da onde ele vai iniciar a partir aqui da esquerda da tela. Então, eu vou colocar me.left. Tá? E aí você coloca igual e um número. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o número 15, que é o que eu usei no outro projeto. Então, eu vou apertar aqui um F5. Olha onde que ele iniciou, tá vendo? Ó, bem pertinho aqui. Ah, Tarsila, eu queria que ele já iniciasse aqui colado. Pode até tampar esses números. Então, a gente vai colocar o quê? Vamos pedir para exibir o código. Eu vou colocar 0. Dá o F5, olha lá, ficou bem grudadinho. Não chegou a ficar totalmente grudado aqui, né? Mas ele ficou bem certinho aqui, ó. Da onde, digamos, inicia a planilha, tá? Então, esse aqui é a posição inicial aqui, então, do nosso menuzinho. Tá? Eu vou deixar no 15 por enquanto, porque digamos que a gente queira ver os números, tá? Isso tudo vai dependendo de projeto para projeto. Então, eu vou pedir aqui para ser 15. O próximo passo é na altura, né? Porque, ó, ele tá começando aqui, mas ele tá começando muito pra cima. Eu queria que ele começasse aqui no início. Mas se você também trabalhar com tela cheia, pode ser que você queira que ele inicie aqui no comecinho. Então, aí tem que ver como que você quer onde ele inicie. Eu vou pedir pra ele iniciar aqui embaixo, tá? Vamos testar aqui, então. Exibir código. Então, vai ser o quê? mi.top, que é a distância do topo daqui do nosso Excel até o formulário, tá? Então, eu acho que eu usei 120. Peraí, vamos testar com 120. Não, tá muito ainda em cima. Eu quero que ele desça mais ainda. Então, eu vou colocar 180. Ó, já ficou certinho. Então, 180 pra mim tá excelente, tá? Inclusive, só que aqui, ó, do jeito que tá, gente, ó, a gente não consegue clicar na planilha. Então, como que faz pra gente poder clicar fora? Seleciona o seu formulário e você vai vir aqui, ó, em Show Modal e vocês vão colocar falso, tá? É isso que possibilita a gente poder continuar com o formulário aberto e mexendo na planilha. Então, eu vou dar um F5, olha que legal. Então, a gente consegue agora mexer na planilha, ó, o nosso menu já tá aqui, ó, fixo, tá vendo? E aqui a gente pode mexer à vontade, que ele não some daí da tela, tá? Aqui eu vou deixar já um espaço reservado, ó, coluna A aqui bem bonitinho para ele. E, inclusive, já vou até congelar aqui a nossa coluna A. Apesar de que era legal a gente já mexer com todas as planilhas ao mesmo tempo. Então, com Shift, eu vou selecionar todas. Já vou ajustar aqui de novo a coluna A, porque tudo que eu fizer aqui, ó, ele já faz para as outras, tá? Então, aqui eu já vou pedir, então, para ele vir aqui, ó, em exibir, congelar primeira coluna, tá? Eu vou desselecionar, ó, desagrupar planilhas, clica com o botão direito, desagrupar planilhas. Olha só que legal, em todas as outras, ó, a coluna A já tá do tamanho certinho, tá? É uma ação que você consegue mexer em todas ao mesmo tempo. Vamos ver se tá todo mundo congelado? Só que elas não congelaram, então o efeito de congelar não funciona com elas agrupadas, então vamos congelar uma por uma. Então, congelar a primeira coluna, congelar a primeira coluna, congelar, 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 congelar e congelar, tá? E a gente pode fechar a qualquer momento. Bom, então vamos continuar aqui. Então, a gente já fez a distância aqui à esquerda e pro topo, tá? Então, agora que ele já está iniciando no local certo, a gente pode mexer com ele. Então, vamos fazer algumas modificações. Eu quero deixar ele daquele jeito, às vezes, para combinar com o meu projeto, né? E o meu projeto, no caso, é roxo e amarelo. Então, o back color eu vou colocar aqui, ó. A gente vem aqui, ó, em paleta. E aqui você pode, se a sua cor não tiver aqui, você escolhe um desses espaços aqui de baixo, ó. Se você nunca tiver feito novas cores, vocês vão ver que vai estar tudo branquinho. Clica com o botão direito em cima. E aí, olha só que legal, ele abre aqui, ó, infinitas cores pra você. Se você já souber qual cor que você quer, você joga o RGB dela aqui, tá? Eu já tenho a cor, então eu já vou pegar aqui, ó, na paleta, eu quero esse roxo aqui, tá? Então, esse roxo aqui é minha cor de fundo. Bom,
Agora, pros botões. Se vocês inserirem botões, ó, quando você clica aqui, quando eu cliquei, já apareceu essa caixinha aqui de ferramentas. Caso você queira habilitar, é só clicar aqui, ó, caixa de ferramentas, tá? E os botões estão bem aqui, ó, esse AB, botão de comando. Só que tem uns detalhes sobre os botões. O que acontece? Eles, você não tem como perder esse efeito aqui, ó. Como se eles fossem um 3D. E esse botão, assim, ele muitas vezes não combina com o projeto, né? Se você quiser esse botão, você já pode usar ele, tá? Você vem e monta aqui quantos botões você quiser, tá? No meu caso, eu fiz de uma outra forma. Eu posso fazer pra vocês primeiro com botões, e depois a gente faz da outra forma pra vocês verem a diferença, tá? Então vão ser 2 tipos aí de botões que eu vou ensinar pra vocês. Então tem 1, 2, 3, 4. Tô copiando e colando logo, que aí vai mais rápido. Pronto. Diminuir um pouquinho aqui pra ficar certinho, tá? E os meus botões, então, eu coloquei eles na cor amarela. Então, back e color aqui na paleta eu já fiz o meu amarelo. Tá vendo, ó, essa sombrinha branca? Eu não gosto desse efeito, por isso que depois eu vou ensinar o outro pra vocês também, caso vocês queiram. Então, eu vou colocar aqui, ó, For Color, que é a cor da fonte, eu coloquei de branco. Aqui em fonte, ó, você clica aqui nesses 3 pontinhos, ó, vou colocar negrito, você pode mudar também a fonte. Vou dar o OK. E aqui eu vou escrever o nome de cada uma das minhas planilhas. Então, aqui, ó, Caption. Então, eu vou colocar planilha 1. Mas aí você coloca o nome das suas planilhas mesmo, sei lá, menu, base de dados, dashboard, tá? Formulário, você coloca os nomes certinhos. Então, é aqui em Caption que vocês fazem essa modificação. Cinco, 6, 7 e 8. Tá? Então, a gente já tem aí os nossos botões, tá? Pra falar o que eles vão fazer, né? Você dá um duplo clique e, ó, ele já apareceu aqui, ó, Command Button 1. Quando for clicado, Tarsila, que nome estranho, tem como mudar? É só vocês mudarem lá no formulário, tá? Você clica aqui e aqui em Name você diz o nome dele, tá? Pode ser botão 1, botão 2, botão 3, tá? Eu vou deixar esse nome grandão mesmo, porque depois a gente ainda vai fazer do outro jeito, né? Então eu vou deixar esse nome grandão. Só vou tirar ele daqui, Ctrl X, vou colar ele embaixo só pra ficar na ordem do que a gente tá fazendo, tá? Então, quando ele for clicado, eu quero o quê? Que a minha planilha, da planilha 1, né, seja selecionada. Então, eu vou colocar Sheets, entre parênteses e entre aspas, o nome da minha planilha, tá? Você vai lá e vê qual foi o nome que você deu aqui pra ela. Planilha 1. Ponto select. Tá? Porque o nome das minhas planilhas eu deixei o nome mesmo original aqui, planilha 1. Então, quando eu clicar aqui no botão 1, ele vai selecionar. Eu já vou fazer isso para as outras logo. Eu não contei, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou substituir aqui, ó, os números. Aqui vai ser do 8. Aqui é o Command de botão 7. Vai abrir a planilha 7. Eu acho que são esses nomes mesmo. Vamos ver aqui, ó. Command de botão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certinho. Então, podemos continuar lá. Então, o Command de botão 1 abre o 1, o 2 abre a planilha 2, o 3 abre a planilha 3, o 4 abre a planilha 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Então, aqui a gente já tem, ó. Então, planilha 1, quando eu clicar, ó, ele abriu planilha 1, planilha 2. Ah, peraí, gente, não, espera. Esse aqui é o outro arquivo, porque esse daqui eu nem coloquei os nomes. Então, vamos executar aqui. Estamos na planilha certa? Estamos, ó, pasta 2. Então, ó, planilha 1, abriu, ó, planilha 1, planilha 2, 3, 4, 5, tô vendo aqui por baixo, tá? 6, 7, 8.
tá? A Tarsila, aqui você já colocou o nome. Vamos já colocar o nome, só para facilitar a nossa vida, né? Pra gente saber qual planilha que a gente tá. Planilha. Vou aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Ó, vou desagrupar de novo. Lembrando que para agrupar é só segurar o Shift e marcar todas, tá? Com Ctrl você vai marcando uma a uma. Aí aqui eu vou colocar o número. 1, 2, 3. É sempre legal, gente, nos seus projetos, vocês colocarem um título, tá? Na planilha de vocês. Eu acho que fica mais organizado, sabe? Você abre e você sabe onde você tá. Não precisa ficar... Ainda mais assim, às vezes você coloca no modo de apresentação que a pessoa não tem como olhar aqui as guias. Então, é legal você ter esse título, né? Em algum lugar na sua planilha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui a gente já tá, ó, com o nosso menu flutuante, funcionando bem, bonitinho. Bem tranquilo. Tá, pessoal? Então, aqui já dá pra gente entender que é dessa forma aqui que vai funcionar, então, o nosso projeto. A questão, Tarsila, mas você lá no seu outro projeto, quando você passa o mouse em cima, ele vai ficando verde. Vamos fazer isso, então. Então, vamos vir aqui. Beleza. Então, quando ele passar, ele vai ficar verde. Primeiro, vamos pegar o código RGB das nossas cores. Eu vou abrir aqui um bloco de notas só pra gente anotar. Porque eu tenho pouca memória na cabeça. Então, do meu amarelo vamos ver qual é o código aqui. Eu vou pegar por aqui mesmo, que aí tem como. Só clicar com o botão direito, ó. 243-171-20. 243. Já coloca separado por vírgula, porque é o padrão que a gente vai usar aqui no VBA, tá? Aqui as funções a gente separa as coisas por vírgula, não por ponto e vírgula como é no Excel. Ok? Agora vamos pegar aqui a da cor verde. Então, o verde é 18. Tô pegando aqui, ó. Vermelho, verde e azul. É o código R de vermelho, né? De red. G, que é de green, verde. E B, que é de azul, blue, RGB. Então, 178, 142. Ok? Então, a gente já pegou do amarelo e do verde. Vou fechar aqui. E agora, o efeito que nós vamos usar é o Mouse Move. Tá? A gente usou o efeito clique, que é quando clica em cima. E também tem o efeito Mouse Move, que é o quê? Quando move o mouse por cima. Então, a gente vai vir aqui, ó. E vai vir aqui, ó. Mouse Move. Ó, eu selecionei esse daqui. Logo, a gente tá no Command Button 1. Só que em vez de clique, Mouse Move. E ele abriu aqui, a gente, uma nova linha de código. Eu vou dar um Ctrl X, né? Pra gente manter só a organização aqui da aula. E vou colocar ela aqui embaixo. Tá? Então, quando passar o mouse em cima desse Command Button 1, o que vai acontecer? Eu vou querer que ele, né, o Command Button 1, ponto, back color, que é a cor do fundo, tá? Pra vocês saberem, é só olhar aqui na lista, ó, qual que é que a gente tá mexendo. A gente tá mexendo no back color. Então, back color vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao verde. Então, a gente vai escrever RGB... Abre parênteses e aí a gente pega aqui, então, o código do nosso verde. Só isso. Tá? Vamos ver isso aqui em execução? Então, é F5. Então, quando eu colocar o mouse em cima, ó, ele ficou verde. Só que ele só ficou verde, ó. Mesmo movendo pelos outros, ele não saiu, não voltou a ser amarelo e os outros também não ficaram verdes. Então, vamos mexer nisso agora. Então... já ficou verde, só que eu vou pedir para fazer uma coisa antes. Eu vou pedir para ele verificar quem tiver verde para ficar amarelo. Por quê? Pensa comigo, ó. Vamos voltar lá. Se eu tô aqui, verde, aí eu coloquei o mouse aqui, antes dessa aqui ficar verde, eu queria que todo mundo ficasse amarelo e só ela ficasse verde, né? Que é meio para limpar essa formatação verde aqui. Então, vamos rodar esse looping aqui. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um looping por todos os objetos, verificando pelo back color. Quem tiver verde, eu quero que fique amarelo, antes desse daqui ficar verde, tá? Então, como é que eu vou fazer esse código? Eu vou copiar esse daqui, que aí eu vou mostrar pra vocês aqui, então, porque como eu falei, eu tenho pouca memória, né? Então, a gente vai fazer um looping, então a gente vai escrever for each, tá? Então, escreve aí for each.
Aí eu criei uma variável chamada obj, que são os objetos, tá? É uma variável que eu criei, você pode chamar ela de, sei lá, abobrinha. Você dá o nome que você quiser. Então eu coloquei obj. Onde que ele vai estar? Aí você vai colocar aqui o nome do seu userform, no meu caso é menu. Ponto controls. Então ele vai varrer todos os controles. O que são os controles? Tudo que você for criando aqui são controles. Aqui, ó, controles, tá? Então ele vai varrer todos os controles. E aí cada um deles se chama obj, tá? Aí cada vez que ele rodar o looping, ele rodou pela primeira vez, ele vai fazer com o primeiro objeto que ele encontrar, depois com o segundo e terceiro e assim por diante. Bom, depois disso eu vou colocar uma condição. Se o obj ponto, vamos colocar aqui, se a cor de fundo do obj, o backcolor. Então, se obj, o if é se, tá, gente? obj.backcolor. Então, se a cor de fundo dele for igual a esse verde aqui, né, que é o RGB, RGB 18, esse aqui lembrando que é o código do verde, então tá, se o fundo dele for verde, faça o quê? Então a gente escreve then, que é tipo, faça o quê? O que ele vai ter que fazer? Eu vou dar um tab aqui, ó, e vou colocar esse código aqui, o obj backcolor vai ter que virar o quê? Amarelo, então vou pegar lá o código do amarelo, e vou colocar aqui, ó, ele vai ter que ficar amarelo, só isso, se ele tiver verde, ele vai ter que ficar amarelo. E aqui eu vou colocar um end if para fechar, então, o nosso if. E aí, agora que eu finalizei, eu vou colocar um quê? Um next obj, porque ele não tá fazendo loop, então aqui ele vai fazer tudo isso aqui pro primeiro objeto, depois ele faz pro segundo, pro terceiro, sempre testando. Se esse objeto tiver verde, ele fica amarelo. Ele vai fazer isso até acabar todos os controles aqui do menu. Finalizado, aí ele vai rodar, vai continuar o código e aí ele vai fazer, então, o nosso botão 1 ficar verde. Tá bom? Então, vamos fazer, ó, deixa eu só rodar esse daqui, mas ele não vai fazer nada, ó. Então, ele aqui pintou de verde, ó. Mas beleza, porque a gente não fez ainda para os outros. Vamos fazer para os outros? Então, eu vou copiar esse código aqui. E vou fazer, ó, pro command button 2, só que aí ele vai mudar o botão 2 para verde. O command button 3 vai mudar o botão do 3. O 4 vai mudar aqui para 4. O 5 muda aqui o 5. O 6 muda o 6. O bom de lidar com números é que é mais rápido, né? O 7 muda o 7. E o 8 muda o 8. Então, relembrando só o que o nosso código aqui faz. Quando a gente coloca o mouse em cima do botão 8, por exemplo, primeira coisa que ele faz é fazer uma varredura por todos os objetos, verificando quem tiver de verde para ficar amarelo. E ao final, ele coloca então o botão 8 como verde. Tá? Tem que ser no final. Se você colocar esse código aqui antes, ele vai ficar verde, mas aí quando rodar esse looping, ele volta a ser amarelo. Então, tá? É só pra ficar sempre só aquele botão com aquela cor. Então, vamos executar aqui. E olha agora. Então, ó, quando eu passo o mouse por cima, olha que legal. Se eu só tirar o mouse de cima, ele vai ficar com a cor. Então, por exemplo, eu cliquei aqui em planilha 1, ó. Então, só tira o mouse de cima que ele fica destacado. Mas se você passar pelos outros, aí eles vão mudar de cor. Tá bom, gente? Então, esse aí foi com botões. O que é que eu disse que eu não gosto de botões? Eu não gosto dessas marcações que os botões fazem, tá? E nem dessa sombra aqui de botão. Às vezes eu quero uma coisa mais clean, né? Mais chapadona. Então, o que às vezes eu posso fazer? Ao invés de lidar aqui com botões, eu lido com labels, tá? Eu vou fazer, deixa eu ver. Eu vou fazer só dessa primeira aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo e vocês vão entender o que é que eu tô falando. Então, ó, eu crio uma label aqui, tá? Label é uma caixa de texto, é um título, né? É um rótulo, ó, tá aqui o rótulo. Então, eu vou colocar aqui a backcolor dela de amarelo, ó. E aí aqui eu posso colocar a fonte de branco. Ah, um detalhe da label, gente. Na label, a gente não tem alinhamento vertical, tá? É uma coisa que eu acho horrível, ó. A gente tem aqui, ó, só alinhamento do texto, só
alinhamento horizontal. Na vertical não tem, coisa que o botão automaticamente, né, já coloca aí pra gente esse alinhamento vertical. Então, o que é que a gente pode fazer aqui, né? Tem códigos, né, que eu já vi na internet para poder mexer no alinhamento vertical, mas aí eu achei muito complexo, né, que nem eu falei para vocês, eu quero colocar uma coisa mais simples. Uma outra forma é usar essa primeira label só para criar o botão, né, digamos assim, um botão mais chapadão, ó, só um retângulo amarelo. Aí aqui, ó, em caption, que é o que vai ser escrito, eu vou deixar vazio. E agora eu duplico. Então esse aqui eu vou chamar, ó, de botão 1, tá? Essa caixa amarela. Aí eu venho Ctrl C, Ctrl V. Aí essa caixa aqui em Backstyle, ó, em vez de opaco, eu vou deixar transparente, uma caixinha transparente. Aí aqui eu vou deixar ela fininha, ó, e no centro. E ela sim eu escrevo caption. Planilha 1. Dá mais trabalho que o botão, né? Então é só... É porque eu realmente eu não queria que tivesse esse efeito de botão aqui. Então eu vou colocar a mesma fonte, ó, cor branca. E em fonte eu vou colocar negrito. Ó, ficou planilha 1, tá? Ó, tá vendo como é que o botão, fica um botão mais chapadão, tá? Então acho que fica... Eu gosto mais do que esse em forma de botão. Tá? Pra vocês verem, então, ó, aqui, por exemplo, nessa planilha que eu mostrei pra vocês anteriormente, que foi a que eu fiz de exemplo, ó, aqui eu fiz com ele chapadão, tá vendo, ó? Ele não tem aqueles efeitos de botão. Então, como que eu fiz isso, né? Então, aqui agora a gente tem uma label, então aqui é a label 1. E temos o botão 1, que é a caixinha, né? A caixinha amarela. Então, o que a gente vai clicar, no caso, é em cima do label 1. Então, eu clico 2 vezes em cima do label 1. E tá aqui, ó, label 1, clique. Vai ser a mesma coisa se clicar aqui no botão 1. Então, eu vou copiar isso aqui e vou colar. Então, se clicar na label 1, ele vai selecionar a planilha 1, tá? E se for o mouse move, então eu vou colocar aqui, ó, mouse move. Então, se passar o mouse por cima da label 1, eu vou pedir o quê? Aí eu vou ver aqui o código, ó, esse código aqui, ó, vai ser bem parecido, tá, gente? Ele vai rodar, vai verificar todo mundo que tá em verde, vai ficar em amarelo. Só que aqui, ao invés do Command Button 1 ficar verde, eu vou pedir o quê? Pro Label 1, Label 1 não, na verdade vai ser o botão 1, que é a caixinha que tá atrás. Botão 1 ficar verde. Então eu vou apertar aqui o F5, ó. Então, ó, passei o mouse por cima, ó, tá vendo? A caixinha ficou verde, tá? Então, é essa a diferença. Agora que eu tava pensando aqui também, uma vantagem, talvez, dos botões é porque fica com essa marcação aqui, ó. Tá vendo? Destacada, quando a gente clica. Então, é uma forma também de diferenciar quem é que tá ativo, digamos assim, né? Bom, então tem aí cada uma tem as suas vantagens e desvantagens e você verifica, então, qual o melhor jeito aí pra você, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula aí, desse menu flutuante. Ah, faltou só o botão, né? Vamos fazer um botãozinho aqui para chamar, então, o nosso menu. Se você tiver aí com o Excel, acho que a partir de 2016 a gente já tem esses ícones, né? Ou então você pode criar uma imagem de menu, ou se você quiser igual essa que eu fiz, né? Que ela é um ícone, mas se você quiser criar, ela nada mais é do que 3 retângulos pretos, tá? Você pode vir aqui e criar ela, ó. Faz um retângulozinho aqui, ó. Sem contorno. Aí pode ser combinando com o seu projeto. Eu vou fazer roxo. Ctrl Shift, ele já mantém um alinhamento. Aí você seleciona os 3 com Ctrl e agrupa. Aí pronto, ó, já fica um símbolo aqui que a gente usa normalmente nos sites, né? Para menu. Então agora esse menuzinho aqui, no caso, deixa eu só copiar ele aqui para as outras. Não, vamos copiar depois que já tiver com a macro, né? Então, vamos criar agora a macro que vai fazer aparecer o nosso formulário. Bom, para isso, né, você vai estar aqui no seu projeto, não vai ser um formulário, vai ser uma macro. Então, você vai vir aqui, ó, inserir módulo, tá? Então, você vem aqui, inserir módulo, e aqui você vai criar uma macro, só para chamar, tá? Então, sub, menu, eu vou criar um nome aqui, aparecer. Tá? Você escreve sub, aí você fala qual é o nome da sua macro. Lembrando que não pode ter espaço, tá, pessoal? Nem caracteres estranhos. Tem uns nomes também que ele não aceita. Então, assim, por exemplo,
Eu não vou conseguir dizer um aqui que eu sei que ele não aceita, mas tem alguns nomes que pode ser que ele crie problema pra você, tá? Mas aí você coloca um nome aí criativo que ele vai aceitar. Então eu criei esse submenu aparecer. Automaticamente, quando eu dei o Enter, ele já criou esses 2 parênteses aqui, abrindo e fechando, e o end sub. A sua macro sempre tem que estar aqui dentro, tá? Entre esse sub e o end sub. E aqui eu vou escrever o quê? O nome da minha caixinha que eu coloquei aqui, que vai ser menu ponto show, tá? Ah, também evita ser o mesmo nome do seu. Se aqui é menu, por isso que eu coloquei menu aparecer. Se eu colocar só menu, pode ser que às vezes dê problema se você ficar usando o mesmo nome pra tudo, tá? Bom, então eu coloquei menu show. Aí eu venho agora aqui, ó, no meu ícone que eu criei, clico nele, tá? Na sua imagem, clica com o botão direito, atribuir macro. E aí aqui você escolhe a sua, menu aparecer. Então eu vou dar um OK. E quando eu clicar, então, ele aparece aqui, tá? Eu vou dar um Ctrl C aqui na célula, porque aí ele já fica na posição direitinho aqui para as outras. Tá, Silas, por que você não seleciona tudo e cola? Para imagem isso não dá certo, tá? Tem que colar a imagem planilha a planilha. E aí, quando você clicar, ó, ele já fica aqui bem bonitinho para vocês, ó. Navegando por todas as planilhas, lindamente, ele aqui, ó, fixado aqui, flutuante, né? Mas aí você, ó, por mais que você esteja em outro lugar da planilha, você tem acesso ao seu menu. Lembrando que você pode aqui fechá-lo ou arrastar para onde você quiser. Tá certo, pessoal? Então eu espero aí, então, realmente que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.